embora revelem uma aparência pós-apocalíptica, há algo de belo em lugares abandonados. Uma beleza sombria, ruínas esquecidas pelo tempo, que um dia vibraram com as vidas e sonhos de gerações. Todas jogadas à beira do caminho e apodrecidas. Mas às vezes, a entropia da decadência dá lugar a algo de tirar o fôlego. Seja pelas mãos do homem, ou pelo lento movimento das garras tenazes da natureza. Algumas ruínas terminam em um crepúsculo surreal entre o passado e o presente, a vida e a morte. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 10 dos lugares pós-apocalípticos mais incríveis do planeta. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Hospital Militar de Belitz, Alemanha. Uma carcaça apodrecida, de corredores desertos e enfermarias de pacientes vazias. Esse hospital militar tratou as primeiras vítimas de novas armas, como metralhadoras e gás mostarda, usadas na Primeira Guerra Mundial. Na época também tratou um jovem soldado chamado Adolf Hitler, que havia sido cegado por um ataque de gás britânico e ferido na perna na Batalha do Somme. O sucesso das operações prepararia o terreno para que o lugar fosse mais uma vez usado como um hospital de campo, tratando feridos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ocupado pelos russos em 1945, serviu como hospital militar soviético pelos 50 anos seguintes. Pode estar hoje abandonado, mas não totalmente. Garrafas vazias e lixo espalhados no chão sugerem que grupos díspares de saqueadores oportunistas, andarilhos de fim de semana, viajantes curiosos e fotógrafos inspirados são atraídos pela estética decadente de um lugar moribundo. Kolmanskop, Namíbia. Papéis de parede, de cores vivas descascando das paredes. Casas dilapidadas agora inundadas sob toneladas de areia. Essa é Kolmanskop, uma cidade fantasma, no deserto do Namibe, no meio de uma região conhecida como a Zona Proibida. A descoberta de diamantes no início do século XX fez uma horda de garimpeiros se estabelecerem na região, fundando uma cidade que viria a ser abandonada, tão rápido quanto nasceu. Em seu auge, em 1912, Kolmanskop havia produzido 1 milhão de quilates naquele ano, ou quase 12% da produção total de diamantes do planeta. A cidade era tão rica que foi o primeiro lugar do Hemisfério Sul a ter uma máquina de raio-x para verificar se os mineiros não roubavam nenhum diamante. Poucos anos depois, a cidade, que foi construída e mantida sob forte violência colonial alemã racista, viu o povo namibe se rebelar contra os colonizadores. Os alemães não queriam compartilhar as riquezas com os indígenas, retaliando com violência e provocando o primeiro genocídio do século. Milhares de africanos foram mortos. Kolmanskop só foi completamente abandonada em 1956, quando os diamantes ficaram escassos. E desde então, as dunas entraram pelas portas e varandas da cidade fantasma, encobrindo de vez uma história sombria e esquecida. Six Flags, Estados Unidos. Severamente danificado pelo furacão Katrina,
Em 2005, o Six Flags, outrora um parque de diversões lucrativo e movimentado, está abandonado desde então. Vários dos brinquedos e estruturas ainda estão de pé. Um testemunho da resiliência de Nova Orleans. Propostas de demolições conflitam desde então com ideias de desenvolver o parque. Mas enquanto todos os planos são travados por custos exorbitantes, ele permanece como o cenário perfeito para um filme de terror e um lembrete fantasmagórico de um dos maiores desastres naturais da história dos Estados Unidos. Usina abandonada de Charleroi, Bélgica. Na cidade belga de Charleroi, reside uma usina abandonada, cuja magnífica torre de resfriamento ainda paira sobre a cidade, não gerando mais eletricidade, mas fornecendo muitas vistas distópicas. Erguida em 1921, foi uma das maiores usinas de energia a carvão da Bélgica. A água, deixada na torre de resfriamento, era arrefecida pelo vento que soprava dos portais na base da torre, liberando colunas ondulantes de ar quente. Após anos de serviço, um relatório concluiu que a usina era responsável por 10% das emissões totais de gás carbônico na Bélgica. Por isso, protestos do Greenpeace em 2006 deram à usina muita atenção negativa, e ela foi fechada um ano mais tarde. No momento, o futuro da usina é desconhecido. Uma tentativa de demoli-la foi tomada em 2006, mas ela resiste até hoje, talvez como um lembrete de todo o desenvolvimento que ela trouxe para o país no século passado. Presídio Modelo, Cuba. Vazio desde 1967, o Presídio Modelo ainda irradia desespero e paranoia. Inspirado no Panóptico, sua arquitetura opressiva foi projetada para criar uma sensação de onisciência constante e invisível. Encomendada em 1926 pelo ditador Gerardo Machado, o presidiário mais notável da prisão tinha o nome de Fidel Castro. Anos depois, com a ascensão de Fidel ao poder, o local se transformou em um presídio para dissidentes políticos, contra-revolucionários, homossexuais, testemunhas de Jeová ou qualquer cubano contrário ao novo regime político do país. Hoje, um museu, os visitantes podem experimentar a atmosfera proibitiva, ainda presente nesses corredores ecoantes e celas vazias. Casa do Partido Comunista, Bulgária. Nos anos 70 e 80, o Partido Comunista era forte na Bulgária. Para homenagear os líderes do movimento, bem como criar um espaço para reuniões e comícios, o governo construiu um enorme monumento no topo de um pico alto, em uma das cadeias de montanhas. A antiga sede do Partido Comunista da Bulgária é tão assustadora por fora quanto por dentro. O disco, junto com sua torre de 70 metros, teve a ajuda de mais de 60 artistas e arquitetos búlgaros, enquanto milhares de trabalhadores e voluntários estiveram envolvidos no processo de construção. Após as mudanças políticas em 1989, muitos dos monumentos icônicos da era comunista foram desmantelados, saqueados e vandalizados, tendo sido abandonados. A desintegração do tempo. E esse OVNI comunista, fadado ao esquecimento, foi um desses monumentos. Fortalezas de Maunsell, Reino Unido. Projetando-se das águas do estuário do Tâmisa, os fortes Maunsell
enferrujam lentamente sob a ação da água e do tempo. Construídas em 1942, essas torres fortificadas foram projetadas para fornecer fogo antiaéreo durante a Segunda Guerra Mundial. Após serem desativadas no final da década de 1950, várias das estruturas foram reocupadas por estações de rádio piratas que faziam transmissões contra o governo. Mas nas últimas 3 décadas, os fortes permaneceram abandonados e em grande parte desconhecidos. Os fortes estão agora em vários estados de decadência e tentar entrar neles é provavelmente imprudente, se não, ilegal. Cidade subaquática de Xicheng, China. Poucos lugares tão antigos mostram um nível de preservação tão grande. Essa incrível cidade subaquática chinesa é uma cápsula no tempo que nos transporta centenas de anos para o passado. A antiga cidade, traduzida como Cidade do Leão, era o centro político e econômico da província oriental de Zhejiang. Mas foi inundada em 1959, após a construção da estação hidrelétrica do rio, Xinan. Essa Atlântida da vida real atrai um punhado de mergulhadores, dispostos a explorar em detalhes edifícios que remontam à arquitetura da dinastia Ming e Qing. Hotel Ryugyong, Coreia do Norte. Desocupado, fechado e inacabado, o casco de 105 andares do Hotel Ryugyong é uma cicatriz no horizonte de Pyongyang e no orgulho da Coreia do Norte. A construção começou nos anos 80, mas parou várias vezes, devido à falta de fundos. Antes orgulhosamente estampado em selos norte-coreanos, esse hotel vazio logo foi eliminado das fotos oficiais. Apesar de quase 2 décadas de abandono, a construção foi retomada em 2008, mas entre idas e vindas, o enorme hotel continua sendo um edifício fantasma e é um mistério quando o primeiro cliente irá se hospedar no Ryugyong. Você gostaria de visitar algum desses lugares? Conte nos comentários. Até a próxima!